Alô, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço. Vou falar um pouquinho aqui do Derby 210. Placar final, 1 para a Ponte, a mandante, 1 para o Guarani, o visitante. Primeiro tempo, praticamente não tivemos futebol, né? Os dois times se estudando muito. A Ponte, em alguns momentos, dando a impressão de que dominava, de que tentava empurrar o Guarani para trás, mas de prático não produzia muita coisa. E o Guarani até mais objetivo, mesmo indo menos, tinha mais verticalidade, tinha no Diego Torres o seu principal articulador, até porque mesmo a Ponte entrando com 3 volantes, o Diego Torres teve muita liberdade no primeiro tempo, quase sempre acionando o Emerson Barbosa pelo lado esquerdo, e aí tinha um problema, né? Porque o Maguinho descia e a bola era metida nas costas dele, quem saía para cobrir era o Wanderson, demorou um pouquinho para ajustar e depois a Ponte ajustou. Mas de prático, pouquíssimos lances de emoção, quase nada. Quase rigorosamente nada no primeiro tempo, e o 0-0 foi o espelho fiel da partida. No segundo tempo, tudo diferente. Segundo tempo mais agressivo de ambos os lados, a Ponte subiu definitivamente a marcação e o Guarani era muito perigoso nos contra-ataques. Era um jogo de um futebol reativo do Guarani e um futebol propositivo da Ponte, mesmo a Ponte fugindo um pouquinho da sua maneira predileta de atuar, porque a Ponte é que gosta de jogar reativamente. Mas jogando em casa não tinha alternativa, tinha que sair. E o jogo ficou muito bom. Aos 15 minutos, uma falta dentro da meia-lua no gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli e uma cobrança de mestre. Uma cobrança espetacular do Elvis, a lá de cá, meteu a bola no ângulo, deu um tapa por cima da barreira. Há um questionamento aí se o Andrei se posicionou mal ou não, mas era muito de perto. Eu até acho que o Andrei caiu muito para o seu lado esquerdo, deixou o canto da barreira, o canto direito para a cobertura da barreira, e quando ela passa por cima da barreira, que o Elvis dá o tapa, não deu para o Andrei sequer esboçar reação. Bola na rede, 1-0 para a Ponte. O Guarani sentiu muito o jogo, sentiu muito o impacto do gol, ficou num determinado momento, por alguns instantes e por alguns minutos depois do gol da Ponte, meio que atordoado, e a Ponte poderia ter matado o jogo e feito o segundo gol. Não fez, mas mandava no jogo, estava mais próximo a Ponte de chegar ao segundo gol do que propriamente o Guarani de empatar. Mas o Guarani não se entregava, guerreiro, foi para frente e num lance de falha individual do Maguinho, lateral direito da Ponte, foi dividir uma bola com o Bruno Santos, o centroavante guerreiro, que acredita em todas do Guarani. O Maguinho foi todo torto, desequilibrado, sem nenhuma convicção daquilo que estava fazendo, acabou caindo no corpo a corpo, ganhou o Brunão próximo da grande área, rolou para o Cicinho, que fez um cruzamento, uma assistência, um passe sensacional por elevação, e aí de voleio o Mirandinha fez um golaço. Então, golaço do Elvis a 15, golaço do Guarani aos 27. 1-1, a Ponte é que aí deu uma tremida, a Ponte é que aí sentiu emocionalmente o impacto do gol, e quando nós imaginamos que o Guarani ia partir para cima para virar o jogo, o seu treinador fez algumas alterações que puxaram o time para trás. Por exemplo, tirou Cauã Jesus, botou Isaac, né? Tirou o Caio Melo, que é um meia, mais meia do que segundo volante, botou o Cadi, que só marca, tirou o Diego Torres, o grande articulador, e botou o Giovani, que é um volante que sai para o jogo, mas é mais de bloqueio. Então o Guarani, sentindo até a fragilidade emocional da Ponte ter sentido o gol, poderia ter ido para cima e poderia ter ousado um pouco mais, ter um pouco mais de ambição dentro da partida, mas não teve. Aí a Ponte percebeu, ajustou, acabou encontrando o reequilíbrio emocional, foi para cima, terminou melhor e na última bola do jogo meteu um chute lindo através do Serginho, com curva, com o Andrei completamente batido, e a bola caprichosamente bateu no travessão, e aí o jogo acabou. Então a Ponte muito mais próxima, também pela atitude do Guarani, do seu treinador, do segundo gol do que o próprio Guarani. A Ponte pressionou e poderia ter vencido no finalzinho, mas eu acho que na fritada final, placar justo,
justo. O Guarani menos com a bola, a Ponte aparentemente mais tomando conta do jogo, mas o Guarani, quando a tinha objetividade, tinha qualidade, e o jogo se salvou pelo segundo tempo. Ao final, um pouco de falta de apetite para o Guarani para ganhar quando a Ponte sentiu o empate, e depois a Ponte muito próxima de ganhar um jogo no segundo tempo, muito bom e cheio de alternativas. Ao final, meus amigos da Bandeirantes, 1-1 no Derby 210, no estádio Moisés Lucarelli, para mais de 14 mil espectadores.